Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico. Hoje iremos estudar a segunda parte da segunda oração que o Senhor Jesus disse na cruz, em Lucas 23, versículo 43. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez por suas cartas, orações e ofertas. Isso é algo que incentiva e sustenta o nosso ministério. Portanto, muito obrigado. Vamos orar agora e pedir a orientação de Deus para mais esse estudo. Pai querido, temos tanto para te agradecer. Obrigado pela vida, pelo privilégio de estar vivo hoje e compartilhar as bênçãos do Evangelho. Te agradecemos pela grande salvação, por nosso Senhor maravilhoso, pela tua palavra, a Bíblia, pelo Espírito Santo, nosso Consolador e Mestre. Também te agradecemos pela família de Deus, uma grande família, Senhor. E obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. Nós oramos especialmente por aqueles que têm uma necessidade, seja espiritual, necessidade física. Oramos pelos perdidos, por aqueles que estão oprimidos, pelos idosos. Ó Senhor, tenha misericórdia deles. Que os seus corações possam ser confortados e fortalecidos pelo ministério da tua palavra neste dia. Abençoe a todos que estão ouvindo o programa e aqueles que têm orado e sustentado este ministério. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queremos continuar com esta parte das Escrituras em particular e olhar para o que o ladrão arrependido disse ao Senhor. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Por revelação divina, este homem que estava morrendo viu em Jesus Cristo tanto o humano como o divino. Foi por decreto divino que ele foi chamado Jesus quando nasceu. Veja Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja, este era o seu nome pessoal, e o nome Jesus significa o Senhor é o Salvador. Jesus veio ao mundo para se identificar com os pecadores e salvá-los. Lucas 19, 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não podemos pensar no nome de Jesus sem pensar na obra salvadora de Cristo. Jesus, o Senhor, é o Salvador. Portanto, o ladrão não só deu testemunho de sua fé no Salvador, mas também confessou algo a mais, a soberania de Jesus. Veja, ele chamou Jesus de Senhor. Sempre que há uma noção de quem é Jesus, há uma noção do estado de pecado. Toda vez que pensamos quem é Jesus, há um senso de pecado. Se Cristo é simplesmente Jesus o homem, então ele não é o Salvador. Mas toda vez que se crê no seu senhorio, e com isso me refiro à sua divindade absoluta, então se encontrará a obra da salvação no coração das pessoas. Se Jesus não é Deus, então, meu amigo, ele não tem poder para salvar. Só Deus pode perdoar pecados. Marcos 2:7. E é isso que o Senhor Jesus fez quando disse: o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Mateus 9:6. Não há dúvida sobre o fato de que Jesus é apresentado no Novo Testamento como Deus encarnado. Cristo disse que ele era Deus, e ele era Deus. João 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sua divindade é a prova que nos permite distinguir o verdadeiro Salvador dos falsos salvadores, o verdadeiro Messias daqueles que são falsos. Nenhuma alma pode ter um juízo verdadeiro da divindade de Cristo separado do poder do Espírito Santo. Por quê? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. 1 João 5:1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Também em Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
De todos os atributos que são atribuídos ao Senhor Jesus Cristo, sua autoridade absoluta, mostrada no título Senhor, se destaca como um dos mais importantes. E o ladrão arrependido tinha fé salvadora em Jesus Cristo como Deus. Sabe, amigo, eu fico impressionado de quantos movimentos de Jesus surgiram nos últimos anos. Uma coisa é relacionar-se ao movimento que usa o nome de Jesus. E a outra coisa é reconhecer Jesus como Salvador e Senhor, reconhecer a sua soberania. Eu gosto quando se refere ao Filho de Deus como o Senhor Jesus Cristo. Você pode pertencer ao povo de Jesus ou a qualquer movimento que afirma ser Jesus. Pode ter um adesivo no seu carro que diz, toque a buzina se você ama Jesus, mas isso não prova nada. Eu pergunto, para você, ele é o Senhor Jesus Cristo? Ele é o seu Salvador? Isso é importante. E digo novamente, entre todos os atributos da divindade atribuídos ao Senhor Jesus, a sua autoridade absoluta mostrada no título Senhor é muito importante para mim. Anos atrás eu visitei os índios Aucas na selva do Equador, um tempo depois deles terem matado os missionários. Falei com os assassinos selvagens dos 5 missionários e algo que me impressionou profundamente é que eles tiveram uma experiência genuína de regeneração pelo Espírito Santo. Rachel Sant foi minha intérprete, e um deles declarou que a sua fé em Jesus Cristo como Criador e Salvador havia feito a mudança em seu coração. Quando ele se rendeu a Jesus como Senhor, o Salvador soberano o resgatou do pecado e do inferno. Esse testemunho fez-me tremer. Meu amigo, eu me pergunto se esta também não foi a sua experiência. Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador? Ou simplesmente é o Jesus da história? Bom, vamos agora voltar ao texto de Lucas. Por fim, o ladrão que estava morrendo creu na ressurreição de Cristo e em sua segunda vinda. Escutem bem o que ele disse. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Com certeza a ressurreição era parte de sua fé, porque ele não poderia contemplar o retorno de Cristo para estabelecer seu reino, a menos que ele cresce que o Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Agora, veja como foi grande a fé desse homem. Ele tinha fé na vinda do reino de Cristo, em um momento em que todas as aparências externas mostravam que o reino estava perdido. Pense bem, pela fé, aquele ladrão viu a coroa além da cruz, viu a soberania que seguiria os sofrimentos. Ele sabia que o reino devia ter um rei. Agora você pode se colocar por um momento no lugar desse ladrão que estava morrendo? Pode imaginar-se olhando para Cristo na cruz? Você poderia crer imediatamente nele como Senhor da glória e que voltaria à terra para estabelecer o seu reino? Bem, deixo para cada um de vocês pensarem na resposta. Mas antes de você responder, veja o que os discípulos fizeram. Em Mateus 25, versículo 56 diz, então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Digo a você, meu amigo, não havia fé para crer na vinda do reino de Cristo naquela hora escura. Eu tiro meu chapéu para aquele ladrão. Ele realmente era um homem de grande fé. Cristo estava morrendo diante de seus olhos e ainda assim ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Certamente Cristo tinha em mente o reino futuro quando ensinou os seus discípulos a orar. Venha a nós o teu reino. Mateus 6:10 e Lucas 11:2. Todo reino deve ter seu rei. O reino de Cristo virá à terra quando ele retornar novamente para ser o rei. O ladrão viu através dos sofrimentos de Cristo a glória que está por vir. Sabemos que Pedro escreveu sobre isso 3 vezes em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 11, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 1. Se o ladrão na cruz compreendeu a natureza do reino de Cristo, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Ele estava oferecendo a si mesmo voluntariamente para fazer parte desse reino, e isso é tudo o que importa. Ele estava inclinando seu coração diante da soberania e senhorio de Jesus Cristo, e para mim isso é o que verdadeiramente importa. Ele creu e confessou a Cristo sob as circunstâncias mais difíceis. Talvez alguns de vocês foram criados em um lar cristão, com pais tementes a Deus, um pastor fiel à palavra de Deus, e ainda assim não são salvos. Portanto, amigo, este homem confessou a Cristo quando ninguém mais fez. E foi uma confissão pública.
Se você está pregado em uma cruz, eu não vou pressioná-lo para ser batizado, eu não vou convidá-lo para a ceia do Senhor, eu não vou pedir para se juntar à igreja, mas você precisa fazer uma confissão clara do Senhor Jesus Cristo que melhor se adapte à sua condição presente. Isto é o que o ladrão fez. E você? Já fez isso? Você disse em seu coração e com seus lábios: eu reconheço a Jesus Cristo como Salvador e como minha única esperança para o céu? Eu não posso dizer que existem muitas conversões no último minuto de sofrimento para os pecadores, nem concordo com aqueles que dizem que não há nenhuma conversão. Eu estava fazendo uma série de conferências em uma igreja e o pastor me pediu para acompanhá-lo para visitar um homem não convertido que estava em seu leito de morte. Quando eu vi o paciente, era óbvio que ele não tinha muito tempo de vida. Eu disse a ele que Jesus o amava e que Cristo morreu para salvá-lo e que se ele morresse sem Cristo, estaria perdido para sempre. Naquele dia, ele não conseguiu entender como Deus poderia salvá-lo depois de ele ter rejeitado Deus durante tantos anos. Então ele disse: pastor, eu não entendo como Deus pode me salvar agora, depois de tê-lo rejeitado todos esses anos. Bem, todos os nossos esforços, meus e também do pastor, pareciam em vão. Por isso oramos e fomos embora. Nos dias que se seguiram, oramos muitas vezes por esta alma necessitada. Na próxima visita, o pastor encontrou um espírito receptivo e pronto. Então ele confessou a Cristo como seu Salvador e Senhor, deu evidências de se tornar uma nova criatura em Cristo e partiu para a eternidade. Sim, existem algumas conversões de última hora, amigo. Se eu fosse você, eu não iria esperar esse momento, porque hoje é tempo, hoje é o dia da salvação. O Senhor poderia ter dito: desculpe, amigo, você esperou muito, viveu uma vida ruim e agora tem o destino que merece. Mas Jesus não poderia fazer isso. Sabe por quê? Porque uma vez disse Jesus em João 6,37, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E isso, amigo, é exatamente o que o ladrão na cruz fez. Ele veio a Jesus, não para pedir que ele o livrasse do sofrimento, mas para pedir-lhe para salvá-lo da culpa e punição dos seus pecados. O nosso Senhor começou respondendo com a palavra em verdade, que significa amém. É uma confirmação, um compromisso. Ele estava dizendo ao pecador que poderia depender de Cristo para conceder o seu pedido. O amém de Jesus é o seu selo de aprovação mediante o pedido. O homem disse: salva-me. E Jesus respondeu: em verdade, eu o salvarei. Amém. Essa era a expressão favorita do Senhor. Era a sua maneira de dizer ao pecador que confiava nele que ele não iria perder uma única alma que viesse a ele. Às vezes ele falava duas vezes, dizendo em verdade, como em João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Às vezes vemos a expressão em verdade apenas uma vez, outras duas vezes. O Senhor Jesus aceitou o pecador imediatamente, mostrando assim que a conversão é imediata, no mesmo instante. Se a conversão fosse um processo, não haveria esperança para aquele pecador, nem para qualquer um de nós. A resposta de Deus à alma carente é rápida e segura, é imediata. O amor de Deus necessita apenas de uma abertura para fluir no interior escuro e pecaminoso de cada coração humano. Na sua resposta para o ladrão, o Senhor também disse: hoje, não depois de ser batizado, mas hoje, não depois de ter feito penitência, mas hoje, não depois de tomar a ceia do Senhor, mas hoje, não depois de aprender o catecismo, mas hoje estarás comigo no paraíso. Amados, a graça de Deus supera a expectativa do coração do pecador. Quando um pecador vem a Cristo, ele é imediatamente perdoado e purificado. Jesus disse a Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa. Lucas 19:9. Em 25 de dezembro de 1927, às 13 horas, eu, Lehman Strauss, chamei a Deus para ser salvo. Eu confessei o meu pecado e culpa e aceitei a Cristo como meu Salvador e Senhor. Nesse exato momento, dia 25 de dezembro de 1927, às 13 horas, Deus me salvou. Deus me salvou. E eu não duvidei nem por um momento daquele dia em diante que eu era um filho de Deus. Hoje, Jesus disse: hoje estarás comigo.
A grande bênção da salvação está nas palavras de Cristo, comigo. Eu amo essas palavras. Quando o véu do templo se rasgou, permitindo o acesso do homem a Deus através do sacrifício de Cristo, aquele ladrão redimido andou com o Filho de Deus na presença do Pai. Ele entrou triunfalmente através dos portais da glória. Diga-me, alguma vez você já se perguntou o que realmente aconteceu com esse ladrão? Onde ele estava? Para onde ele foi? Vou dizer para onde ele foi e onde ele estava. 2 Coríntios 5:8 diz, ausente do corpo e presente com o Senhor. Como ele partiu feliz. Filipenses 1:23 nos diz que partir e estar com Cristo é muito melhor. Onde ele estava? Com Cristo. Hoje estará comigo. A morte para o crente significa estar imediatamente na presença de seu Salvador. A salvação através de Cristo é a união com Cristo nesta vida e na próxima. Ninguém poderia desejar nada melhor. Em 1 Tessalonicenses 4:17 diz, e assim estaremos sempre com o Senhor. Se eu morrer agora na frente deste microfone, meu espírito vai imediatamente para a presença de Deus, o meu Salvador. Leia 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:23 e 1 Tessalonicenses 4:17. Algumas pessoas dizem que depois da morte a alma dorme. Outros acreditam que na morte a alma é completamente aniquilada. Isso também é uma contradição direta com o que a Bíblia ensina. Também existe a teoria de que a alma torna-se algo ou alguém. Isso também não tem base bíblica. Jesus disse, hoje estarás comigo. Portanto, amigo, aqui está o segredo da verdadeira alegria e da felicidade eterna. Aqui está a vitória sobre o medo da morte. Eu não preciso saber mais sobre a vida após a morte. Eu só preciso saber que vou estar com Cristo. Aceitar a Cristo nesta vida é estar com Cristo na vida após a morte. Meu coração se alegra com o pensamento de estar com o meu Salvador, não só por hoje, não só por um mês, mas, graças a Deus, por toda a eternidade. E onde? No paraíso. Quero falar um pouco sobre a palavra paraíso. Esta palavra aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Sabemos que significa morada de Deus. As últimas palavras de nosso Senhor Cristo foram, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cristo, na sua morte, ao entregar o seu espírito ao Pai, o seu espírito foi imediatamente para o céu, para a morada de Deus. O apóstolo descreve como o terceiro céu, 2 Coríntios 12, 2-4. É no lar celestial dos redimidos onde se encontra a árvore da vida. Eu não creio que passamos muito tempo pensando em nossa morada eterna e na vida que teremos lá. A grande verdade contida na segunda palavra de Cristo na cruz e que deu esperança e segurança para o ladrão é que também nós, que temos confiado no Filho de Deus, vamos estar com Ele. Amigo, você também pode. E você, filho de Deus, descanse no Senhor. O melhor ainda está por vir. Se a morte nos surpreender antes que o Senhor venha para levar a sua igreja, nós também estaremos com o Senhor. E que bendita esperança! Que mensagem de conforto temos nestas últimas palavras de Cristo na cruz. Se você, meu amigo, não é salvo, confie agora no Senhor Jesus como seu Salvador. Entregue a sua vida a Ele. Muito obrigado por ouvir o programa de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.